A gente analisou para um cliente aqui um edital de leilão e um leilãozinho bem complicado, viu? E eu vou compartilhar para vocês aqui as contas que a gente fez para chegar à nossa conclusão a respeito da participação ou não, né, do nosso cliente nesse leilão, tá? É um imóvel localizado na Barra da Tijuca, na orla, de frente, excelente localização ali na Jardim Oceânico, na verdade é no PP, né? É a melhor localização ali da Barra da Tijuca em termos de orla. E esse imóvel ele foi avaliado em R$ 1,5 milhão, tá? Existe uma dúvida se essa avaliação está de acordo com o mercado. Eu acho que ela estava um pouquinho abaixo do mercado, mas isso não importa. O que importa é a questão da análise do edital, e eu vou compartilhar com vocês aqui algumas contas. Esse leilão é na Justiça Trabalhista, tá? Ele aconteceu na Justiça Trabalhista e tinha várias peculiaridades envolvendo esse leilão. Primeiro, inicialmente a ação foi movida contra uma empresa, houve a desconsideração jurídica dessa empresa e a execução voltou-se para um dos sócios dessa empresa. Esse sócio faleceu e passou a integrar o polo passivo aí da reclamação trabalhista, o espólio do falecido, tá? E entre algumas indas e vindas aí de intimação, procurar o inventariante, o processo foi se desenrolando, mas no final das contas o imóvel foi penhorado, tá? Posteriormente os interessados, né, no imóvel, ou seja, o inventariante e a viúva, apareceram no processo, apresentaram ali alguns questionamentos muito superficiais e o processo prosseguiu aí com a determinação do leilão. Só que tem alguns detalhes, tá? Esse leilão, ele tinha uma dívida trabalhista, tá? Que é a dívida principal que estava sendo executada nesse processo, em torno de 150 mil, que atualizada deveria chegar em torno de 200 mil reais. Já o imóvel, segundo o edital, o imóvel possuía uma dívida de IPTU em torno de 260 mil reais. E de condomínio, a dívida era em torno de 150 mil reais. Então, além dessas dívidas principais aí, o que chamou muita atenção nesse caso foi a quantidade de pedido de reserva de crédito que a gente verificou nos autos do processo. Pedido de reserva de crédito é quando um juiz de outro processo pede para que o juiz que está realizando aquele leilão separe uma parte daquela quantia para pagar a dívida de outro processo. Esses pedidos de crédito superam mais de R$ 1 milhão, tá? Então a gente já tem aí um universo aí de vários valores aí para a gente fazer uma continha básica e entender o que vai resultar dessa arrematação. Bom, o imóvel, no final das contas, foi arrematado pelo próprio valor da avaliação, R$ 1.497.000. Na verdade, ele foi avaliado em R$ 1,5 milhão, então eu vou arredondar aqui essa conta só para a gente fazer o resto dos descontos aí, do que vai sobrar desse valor. Bom, pessoal, só fazendo um parênteses aqui. Em regra, as dívidas do imóvel, chamadas dívidas próprio terreno, elas não são pagas pelo arrematante. Isso é o que está na lei. Só que alguns juízes colocam no edital a responsabilidade pelo arrematante, caso o saldo da arrematação não seja suficiente para quitar essas dívidas, ok? Nesse caso aqui tem uma peculiaridade. O processo tramita na Justiça Trabalhista. Ou seja, estava sendo executada uma dívida, uma verba alimentar. Essa verba alimentar, ela prefere ainda mais as dívidas do imóvel. Ou seja, a dívida trabalhista é paga em primeiro lugar, depois vem as dívidas tributárias, depois vem a condominial. E só então começa a verificar qual é o saldo da arrematação. Se tiver um saldo positivo, ele é entregue ao executado. Se o saldo não for suficiente para quitar tudo, aí a execução continua contra quem tiver que continuar. Bom, então fazendo a conta aqui de acordo com o saldo da arrematação que sobrou depois de descontar a parte da meieira, sobraram aí R$ 750 mil da arrematação. Para pagar o quê? Pagar a dívida trabalhista que está sendo executada no processo, o IPTU e o condomínio. 750 mil menos 200 mil, menos 260 mil e menos 150 mil, vão sobrar aqui R$ 140 mil de saldo de arrematação. Bom, então vocês podem pensar o seguinte:
deu tudo certo, a conta fechou, sobrou um saldo ali que vai ser devolvido para o executado. Na verdade, não. O problema desse leilão é o seguinte: há dúvidas no edital com relação aos créditos das solicitações de reserva de crédito lá feitas no processo. A todo momento no processo, o juiz ressaltava que os valores devidos a título de IPTU e condomínio só seriam quitados após o pagamento de todas as dívidas trabalhistas. Isso não estava de forma explícita no edital. Bom, o que surpreende mais nesse processo é que o total das reservas de crédito solicitadas lá nos autos superava R$1 milhão. Tá? Então, o que sobrou do saldo da arrematação aqui, R$750 mil, após descontar a parte da meieira, esses R$750 mil não seriam capazes de pagar sequer as dívidas trabalhistas enfileiradas ali nesse processo. Ou seja, na nossa ótica, e a nossa recomendação foi essa, na nossa ótica, o arrematante teria que arcar com toda a dívida de condomínio e IPTU desse imóvel aqui. Bom, se tinha R$1.200.000 só de dívida trabalhista e só sobrou R$750 mil de saldo de arrematação, o saldo final é negativo, ou seja, ainda tem mais dívida trabalhista para ser paga e o valor não é suficiente. Então, por determinação do edital, vocês devem se lembrar lá no início, o arrematante deveria arcar com as dívidas condominiais e de IPTU, caso o saldo da arrematação não fosse suficiente para quitar todas as dívidas do processo. Nessa situação, o que a gente fez foi recomendar a participação no leilão com uma ressalva muito bem feita, dizendo para o cliente o seguinte: olha, cuidado, porque quem arrematar esse imóvel vai ter que pagar as dívidas de condomínio e de IPTU. O que poderia se argumentar nesse caso aqui é o seguinte: o edital não foi claro a respeito desses pedidos de crédito. Então o arrematante foi surpreendido, né? Porque a regra é o edital, tem que estar no edital tudo que está dispondo a respeito daquele leilão. Isso abriria aí uma brecha para se discutir a validade desse leilão e pedir a desistência, mas isso ensejaria tempo. A gente não sabe se o juiz iria acolher esse pedido, se haveria necessidade de entrar com recurso para o tribunal. No caso aqui, o TRT do Rio é muito demorado para julgar os recursos e a gente não sabe até quando essa questão poderia ser discutida. Então, assim, a nossa recomendação foi ou ficar de fora ou entrar sabendo desse risco e dar um lance muito baixo. Bom, depois dessas contas todas aí, esse imóvel ele foi arrematado por R$1.497.000. Eu fiz uma simulação aqui, até na nossa planilha financeira aqui que a gente fornece, tá? Basta se cadastrar lá no nosso site, pela nossa planilha financeira, o custo total dessa arrematação ficaria em R$620.000, tá? O que totalizaria aí R$2.022.000, o custo total de arrematação desse imóvel, com assessoria jurídica, ITBI, comissão do leiloeiro, mais as dívidas de IPTU e condomínio. Então, será que foi um bom negócio? A gente sabe que tem um imóvel na mesma coluna, praticamente mesmo, um andar acima ou dois, sendo vendido por R$2.100.000, sendo que a gente sabe que para vender tem sempre aquele desconto, né? E a gente não sabe o estado desse imóvel. Então, a meu ver, não foi um bom negócio, a não ser, claro, que a pessoa tenha alguma informação sobre esse imóvel ou algum interesse específico, né, em relação ao imóvel que o fez arrematar com esse custo todo. Mas, na nossa opinião, não é uma boa recomendação.